Viva Cristo Rei! Viva! Salve Maria Santíssima! Salve! Viva nosso Pai São João Bosco! Viva! Então, pessoal, renova aqui o meu boa noite. Mais uma vez, peço desculpas pelo atraso. Fico contente de ver, hoje o local aqui está bem cheio, né? Puxa vida, que honra. Então, muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Pires, sou membro aqui do Centro Dom Bosco, sou professor de Física por profissão, trabalho com Educação Básica e tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui hoje, né? Nessa oração inicial, eu fiz algumas invocações, todas elas intencionais, né? Santo André, apóstolo e mártir, santo do dia, hoje, né? Um dos primeiros, junto com São Pedro, a dar o seu sim a Nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Inês de Roma, padroeira da pureza e da castidade, né? Esse é o tema central, por assim dizer, da minha exposição hoje, né? Santa Inês de Roma viveu ali no século III, já aos 13 anos era muito cortejada, o filho do prefeito de Roma se apaixonou por ela, ela não quis, porque já estava consagrada a Jesus Cristo, e ela sofreu todo tipo de tortura, de ridicularização, de violência, e acabou decapitada por amor a Cristo, né? Por amor à pureza e à castidade. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, na condição de grandes doutores da Igreja, em que me apoio hoje também. Santa Teresa de Ávila, padroeira dos professores. São João Bosco, nosso pai e santo educador. São José de Cupertino, padroeiro dos estudantes, o santo levitador, né? E especificamente a aparição de Nossa Senhora de Fátima, já entenderemos por quê. Bom, em primeiro lugar, eu dedico esta aula a todas as famílias, a todas as crianças e jovens em idade escolar, especialmente aos meus alunos, filhos espirituais por cuja responsabilidade o quarto mandamento me estende deveres de autoridade, e também a todos os profissionais de educação, em especial meus colegas de trabalho e meus superiores. Isso é uma coisa que normalmente não está muito no horizonte, né? O quarto mandamento ele não trata apenas dos filhos honrarem os pais, mas também dos pais honrarem os filhos com seus deveres de Estado e todas as relações de superioridade, empregados com empregadores, alunos com professores, enfim, né? Tem todo o catecismo nos fala sobre isso. Existe essa reciprocidade, né? Dentro da lei divina, essa reciprocidade de papéis. E antes de começar, né, como atualmente eu faço nas minhas aulas, eu relembro aquele compromisso de todo católico assumido no batismo, o compromisso de ser luz do mundo. Diz Nosso Senhor no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão na casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Esse é o Sermão da Montanha, São Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Né? Eu acrescento ainda o fragmento de uma carta da irmã Lúcia, né? uma dos 3 pastorinhos de Fátima, sobre as revelações de Nossa Senhora em Portugal. Abre aspas. O confronto final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família e sobre o matrimônio. Não tenha medo, porque qualquer um que trabalhar pela santidade do matrimônio e da família será sempre combatido e contrariado de todos os modos, porque este é o ponto decisivo. No entanto, Nossa Senhora já lhe esmagou a cabeça. Então, confio-me, portanto, a proteção especialíssima da Virgem Santíssima nesta aula, não apenas para que ela me ampare nas retaliações que eventualmente sobrevenham, mas, sobretudo, para que não me faltem ao espírito e à língua a firmeza da verdade e a doçura da caridade, para o bem das almas em risco e para a maior honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. E no último domingo nós iniciamos o ciclo do Natal
com o tempo do Advento, né? E no Evangelho daquele dia, Nosso Senhor falava dos abalos cósmicos que precederão o fim dos tempos. E a Igreja iniciando a preparação da primeira vinda de Cristo, preparando-nos para a segunda, antecedida por hostilidades, ataques e martírios infligidos aos membros de sua Igreja. A seriedade do que aqui será exposto só pode ser plenamente alcançada por católicos. E por isso mesmo é a nós católicos que cabe resistir e dar combate a tais flagelos, ainda que sob a vertigem dos martírios deste mundo. Que nos anime, então, né, como nas ótimas palavras do nosso vice-presidente Álvaro Mendes, que nos anime antes o catolicismo da cruz que a sua versão burguesa. Certo? Essa preparação para a segunda vinda de Cristo, ela acontece ao longo da história, não é? Então, todos aqueles, né? Nosso Senhor mesmo diz, se odiaram a Ele, por que não nos odiarão? Então, e hoje em dia isso é uma questão extremamente delicada, né? O título da aula é Juventude Sitiada, Revolução Sexual e Controle Político. Eu acrescento nos dias de hoje. O título que foi divulgado não tinha esse finalzinho, mas é bem apropriado. Aí tem uma questão técnica, né, para poder divulgar o título. Muito bem. Primeiro falemos da importância do tema, da motivação dessa aula. Em primeiro lugar, essa aula não estava assim prevista com antecedência. Na terça-feira passada, o Bruno, nosso diretor, meu compadre aqui, valendo-se dessa intimidade que ele tem comigo, me jogou essa batata no colo, né, e falou, olha, terça-feira que vem você pode dar uma aula? Tem alguma aula pronta? Não, ele falou, tem alguma aula já pronta? Mais ou menos, né? Então, para vocês verem como são as coisas, essa aula ela vai se basear num texto que já tinha sido redigido, mas que não foi publicado. Tá? E essa questão ficou tilintando na minha cabeça já tem uns meses, e como eu trabalho, né, como professor, é uma questão que me assalta todos os dias. Então, penso que então talvez tenha havido um motivo para que esse texto não tivesse sido ainda publicado, e aguardando este momento, né? Então, esta aula, ela é, de certo modo, entre cruzamento, a convergência e a continuação de algumas aulas anteriores minhas, em especial a aula sobre os princípios e fins da verdadeira educação, a aula sobre o espírito liberal e a aula sobre o papel das telenovelas na Revolução Cultural Brasileira, né? Todas essas aulas encontram-se no YouTube, no canal do Centro Dom Bosco. Na aula sobre os princípios e fins da verdadeira educação, demonstramos que não se pode dar a genuína educação se não fundada numa clara e correta antropologia filosófica, segundo a qual a natureza racional do gênero humano implica a necessária sujeição da sua liberdade à lei moral para que se possa atingir a verdadeira felicidade propriamente humana. A verdadeira felicidade propriamente humana, né? Que felicidade é essa? São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, no Tratado da Bem-aventurança, ele fala, ele vai eliminando, demonstrando por A mais B por que a felicidade humana não está nos prazeres carnais, por que não está no dinheiro, por que não está nos ofícios, por que não está no poder, por que não está nas virtudes cívicas e militares, né? Então, acompanhando Aristóteles, ele vai concluir que a felicidade propriamente humana é aquela que diz respeito àquilo que no homem há de distintivo, que são as suas potências superiores, as potências da inteligência e da vontade, né? Ora, a inteligência, ela deseja conhecer, o objeto da inteligência é a verdade. O propósito da inteligência é conhecer a verdade, né? A inteligência, ela não quer meias verdades, ela quer toda a verdade. Está aí de prova todo o movimento científico ao longo da história, né? O ser humano ele tem uma curiosidade que se revela insaciável, né? Eu diria que hoje é até muito desordenada, porque na medida em que a ciência se afastou da boa filosofia, da boa metafísica, essa busca hoje é muito desordenada, ela ocorre muito às cegas e ela acaba extrapolando o seu campo de atuação. Mas o fato é que São Tomás de Aquino, então, conclui que a felicidade propriamente humana é aquela
que nos dá a sabedoria, que é a contemplação da verdade. Ocorre que, após a encarnação do Logos, né, do Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo, e a fundação da sua igreja, a genuína educação, conforme nos ensina o Papa Pio XI na encíclica Divini Ilius Magistri, só pode ser católica, posto que é a única capaz de elevar e conduzir sobrenaturalmente a alma humana de seu estado decaído, pecado original, a seu fim último transcendente, que é a união com Deus, o sumo bem, pelas virtudes teologais infundidas através da oração e da graça sacramental, fé, esperança e caridade. Certo? Então, os gregos já tinham alcançado, isso é muito interessante, né? Os gregos já tinham alcançado que a felicidade propriamente humana não é uma questão de opinião. Se você acha que é uma questão de opinião, é que você não pensou direito. Se você pensar direitinho, você vai descobrir que a felicidade propriamente humana, aquela que nos distingue na ordem do ser, ou atinente àquilo que nos distingue na ordem do ser, então não é uma questão de opinião. Né? A inteligência ela deseja conhecer toda a verdade e a vontade deseja possuir todo o bem. Ora, neste mundo só há contingência e finitude. Então a única saciedade possível para essas nossas potências está no Deus transcendente, no próprio ser subsistente. Né? Nós já falamos sobre isso aqui em aulas anteriores. E, após a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, né, por misericórdia infinita, ele se faz homem e facilita as coisas para a gente. Ele reabre as portas do paraíso, se faz homem e se faz exemplo para que nós o sigamos. Né? Então, uma das grandes vantagens de ser católico, se você de fato compreende o que é o catolicismo, é que o sofrimento ele pode ser facilmente revertido numa ligeira alegria pela oportunidade que ele representa de você se unir à cruz de Cristo. Então, em nenhuma outra doutrina o sofrimento vai ganhar esse alcance de sentido. Não é? Fora, Chesterton falava disso, né? Falava eu não lembro agora a citação inteira, mas ele dizia que o cristianismo estabelecia uma espécie de cinturão rígido na sua periferia, mas dentro os homens pulam e dançam como crianças. Ao passo que no mundo moderno não há restrição alguma, mas lá dentro só encontrareis o desespero. Né? Então, o católico ele tem a vantagem de saber que aquilo que ele não pode controlar, aqueles sofrimentos que lhe caem no colo, que ele não pode evitar, eles podem ser aproveitados como ocasião de santificação. E, se bem compreendido e com a ajuda da graça, isso pode até nos trazer certa alegria. Né? É paradoxal, mas assim nos ensinam os santos. Né? A alegria no sofrimento. Bom, isso foi então a conclusão, né? Assim, um sumário muito breve do que foi essa aula sobre os princípios e fins da verdadeira educação. Então, assim, não existe verdadeira educação se você parte de uma antropologia errada, de um modelo de homem mutilado, né? O homem sem a sua dimensão sobrenatural. Não. O homem ele é um animal racional, ele se distingue na ordem do ser natural por sua inteligência e sua vontade, mas ele é capaz de Deus. Ele tem uma dimensão sobrenatural, né, que é capaz de se comunicar, de ser comunicada pela graça. Né, e o destino dele não se encontra neste mundo. E conhecer bem a doutrina, né, assumir a doutrina do pecado original é fundamental, inclusive, para combater os males do mundo. Porque a doutrina do pecado original é aquela que coloca o católico diante da seguinte realidade. Olha, você está sofrendo, aconteceu isso com você, você está passando mal, você sofreu um acidente, você perdeu um parente. Olha, claro, né, a gente não vai falar isso em toda e qualquer situação, há ocasião para tudo. Mas tenhamos sempre em mente que a gente merecia coisa muito pior. O que o mundo moderno diz? Ele diz o contrário. Não, né, coitado de mim, né? Só sofrimento, né?
puxa vida, meus direitos, né? Então, todo mundo correndo atrás dos próprios direitos, não sobra direito para ninguém, né? O que sobra, no fim das contas, é uma proto-ditadura, uma semi-carnificina, enfim, esse é o destino final dessa dinâmica. Muito bem. Então, na aula sobre o espírito liberal, eu citei 3 aulas, né? Na aula sobre o espírito liberal, que também está no YouTube, demonstramos que o espírito liberal, representa a histórica insurreição no homem da vontade contra a inteligência, da liberdade contra a verdade, do desordenado arbítrio humano contra a lei natural que ilumina a ordem do mundo. Em suma, a insurreição do mundo contra a Igreja, do homem contra Deus. Nas palavras do professor Sidney Silveira, pode-se definir o espírito liberal, abre aspas, como a supervalorização da consciência individual, a dissolução da religião em categorias morais sem fundamento metafísico, a perda da noção de bem comum político e a autonomia do poder temporal em relação a qualquer ideia de autoridade espiritual. Podemos ainda acrescentar a definição dada pelo professor Daniel Scherer, em aula recente no YouTube sobre liberalismo e panenteísmo, que eu recomendo muito, tá? Foi uma aula dada para um evento do Instituto Bom Pastor, liberalismo e panenteísmo. Panenteísmo como uma espécie de fusão entre o teísmo clássico e o panteísmo. Para o teísmo clássico, Deus é absolutamente transcendente. Para o panteísmo, Deus se identifica com o próprio mundo, com a própria natureza. Deus é a natureza. No panenteísmo, Deus é o mundo, mas é algo mais que o mundo. Então ele identifica que o liberalismo, apesar de pretensamente neutro do ponto de vista espiritual e metafísico, na verdade ele não é. Ele só faz má metafísica. Na verdade, os seus pressupostos podem ser traçados até uma metafísica panenteísta. É uma aula muito boa, muito interessante. Tá? Recomendo bastante. Bom, mas então, acrescentando a definição que ele dá lá do liberalismo, né? É uma definição segundo a qual o liberalismo é certa filosofia moral e política para a qual a razão pública deve pairar acima de qualquer doutrina religiosa, pretensamente neutra, espiritual e metafisicamente. Né? E é interessante notar que o liberalismo ele é, na verdade, um aglomerado de subdoutrinas que engloba todo o espectro político atual. Ele vai desde o liberalismo progressista, passando pelo liberalismo econômico, até o liberal conservadorismo. Certo? Esse pessoal briga o tempo todo entre si, mas no fundo eles partilham uma mesma metafísica, um mesmo conjunto de princípios básicos. Então, certas questões serão pontos pacíficos para todos eles. Tá? Por exemplo, a noção de liberdade. Nós, católicos, se bem instruídos, nos colocamos fora disso. Certo? E é por isso que o liberalismo ele não tem condição de encaminhar o problema que eu vou apontar aqui. Porque ele vai engasgar, ele vai cair em tensões internas, ele vai cair em contradições. Eu espero deixar isso claro mais adiante. Tá? E essa coisa de que o liberalismo ele é pretensamente neutro do ponto de vista espiritual e metafísico é falso. Né? É falso e uma coisa precisa ficar muito clara. Muito clara. A laicidade de Estado, por exemplo, ela não é espiritualmente neutra, ela é uma conquista espiritual maçônica. É um Estado adúltero, porque foi casado com a Igreja, divorciou e recasou com a maçonaria. Isso é o Estado laico. Certo? É um Estado adúltero. E do adultério não pode sair boa coisa. Né? Isso precisa ficar muito claro. Isso tem que estar na nossa argumentação na defesa do Estado cristão. Né? Porque isso é uma premissa que o pessoal considera e não se enxerga. Né? Quem estuda um pouquinho de história vai perceber. Se você ignorar, né, a polarização entre Igreja Católica e maçonaria, sobretudo no século XIX, XVIII, XIX, então você não entende por que o mundo ficou assim. Não é? Seguindo então, subvertida de meio em fim, de potência em ato, concluímos que a concepção liberal de liberdade
se funda, portanto, na impessoalização da concupiscência, na sua artificial transferência do homem para instâncias exteriores a si, poder, civilização, etc., tornando-a variável oculta no próprio homem, fora do alcance moderador da inteligência e da reta razão, portanto, uma força motriz cega e incontinente que sabota continuamente a verdadeira felicidade, cuja máxima hipertrofia se dê, talvez, na noção freudiana de inconsciente, mas com mecânica mapeável e dirigível pela sutil psicologia publicitária e propagandística, né? Então, quem assistiu essa aula deve se lembrar, a grande conclusão que eu tiro lá é que uma consequência direta do espírito liberal é, na prática, você nega a doutrina do pecado original, então a concupiscência ela vira uma variável oculta. E é por isso que a propaganda surte efeito. Certo? Porque a nossa concupiscência ela deixa de ser alcançada tanto pela reta razão natural como pela graça, né? A correspondência à graça também fica difícil se você não reconhece que tem um pecado, não é? Então, esses pontos até aqui são muito, muito importantes e eu espero que no final dessa parte introdutória vocês percebam como isso vai desaguar na questão central da aula. Na aula sobre as telenovelas, também no YouTube, só que em 2 partes, né? E aí, quem sou eu, né? Mas a Suma Teológica ela tem primeira parte, tem a segunda parte que é dividida em 2, né? Prima secunda e secunda secunda, né? E as aulas sobre as telenovelas têm uma primeira parte e tem uma segunda parte também dividida em primeira e segunda. Então, assim, não foi intencional isso, tá? Bom, mas é que acabou ficando um pouco longa. Então, nas aulas sobre as telenovelas, demonstramos a relação direta entre esse gênero de entretenimento de massa e a revolução cultural por meio do abalo dos costumes. A projeção nacional dos vícios de seus idealizadores nessas obras promoviam, por um lado, a liberação sexual. Inclusive, vocês devem lembrar do lobby que houve entre o autor de novela, Lauro César Muniz, e o então senador Nelson Carneiro, né, que foi quem conseguiu aprovar a lei do aborto lá, em pleno governo militar. Então, a aprovação... do aborto não, perdão. Eu falei aborto? Não, Deus me livre. Não, a lei do divórcio. Deus me livre também, mas... Mas isso, a lei do divórcio, né, em 77. Então, por um lado, as telenovelas promoviam, né, a liberação sexual e, por outro, satirizavam a Igreja Católica, desfiguravam o catolicismo no imaginário popular e, por consequência, conspiravam contra o patrimônio e a estrutura da família. Perdão. Eu cheguei a enumerar aqui algumas consequências, né? Se nós transitarmos pelas classes socioeconômicas, as diferentes classes socioeconômicas, nas classes altas e classe média, até que o impacto material não foi assim tão grande, mas nas classes mais baixas o impacto foi hecatômbico, né? Então, em vez da mulher liberal, independente, né, dona do próprio nariz, o que a gente conseguiu em larga escala foram, por exemplo, empregadas domésticas com 2, 3 parceiros ao longo da vida, 3 filhos, um de cada parceiro e sem a parceria de nenhum deles. E aí ela tem dupla, tripla jornada, né, para dar conta sozinha da vida dela. Isso é um fenômeno mundial, né, mas aqui no Brasil é particularmente notável. Então, vejam que a liberação sexual não é assim tão libertadora, né? Na verdade, como veremos, ela se funda num vício, e todo vício está ligado à escravidão e não à liberdade. E vai se refletir materialmente, claro. Bom, então falei das 3 aulas, né? A aula sobre os princípios e fins da verdadeira educação, e aí o ponto central é uma reta antropologia filosófica. A segunda aula sobre o espírito liberal, quer dizer, a concepção liberal de liberdade, eu falei aqui, né, liberdade subvertida de meio em fim, quer dizer, a liberdade ela é uma potência para escolher o bem. A liberdade não é um ente em ato, ela é uma potência.
E o que a concepção liberal de liberdade faz? Ela inverte as coisas. Ela interioriza a liberdade como um ato, e os bens que deveriam ser atuais, eles se tornam potenciais. Então é o relativismo. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso escolher o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser, certo? É evidente, isso depois vai virar uma tirania, né? O professor Fedeli uma vez falou num texto sobre o mundo moderno é assim, é como se a gente quisesse viver num manicômio, né? Um bando de loucos, assim, cada um com as suas próprias verdades e que todo mundo se desse bem ao mesmo tempo. Então, assim, cada louco com a sua verdade particular e que todo mundo se desse bem. É evidente que isso é insano, né? Uma hora vai ter que ter uma mão de ferro em cima disso para botar ordem no caos, né? Bom, e esta aula? Esta aula, por seu turno, desenvolve-se sobretudo a partir do artigo intitulado Orgulho Gay, redigido em junho deste ano, mas que não chegou a ser publicado em função do prévio cancelamento do blog do CDB nas redes sociais. Eu submeti ao Bruno, né? E aí ele falou, eu queria que saísse pelo blog do CDB. E aí ele disse, a gente não tem mais o blog, o Facebook cancelou a gente lá e tudo mais. E eu acabei também, eu falei, então deixa estar. Não é? E esse artigo, por sua vez, ele foi inspirado na percepção da alarmante convergência e intensificação de fenômenos de massa com impacto direto na sexualidade de crianças e adolescentes, mesmo em ambientes educacionais, com graves consequências psíquicas e espirituais, aprofundadas pelas restrições impostas a pretexto da pandemia de Covid-19. Qual foi o grande diferencial na pandemia? O aporte no mundo virtual, né? Todo mundo foi tragado pelo mundo virtual. Os alunos passaram a assistir as aulas pelo computador, pelo celular, os professores passaram a trabalhar da mesma forma, enfim, foram várias as profissões que tiveram que passar por isso, né? Só que no caso dos alunos tem um problema grave que eu vou citar mais adiante. Já era um problema que existia, mas ele parece, no meu entendimento, parece ter se agravado bastante durante a pandemia. Bom, entre católicos ditos tradicionais, e aqui a gente coloca tradicionais entre aspas, né, católicos simplesmente, né, mas como houve esse aporte de toda uma nomenclatura ideológica para dentro do universo católico, às vezes acaba sendo necessário fazer essa distinção, né? Mas entre os católicos ditos tradicionais, é relativamente sabido que tais fenômenos se articulam numa engenharia social historicamente financiada por fundações internacionais bilionárias, mediante o controle financeiro da imprensa, da educação e da cultura em geral. Mas um autor norte-americano, por mim desconhecido até um ano atrás, fornece, a meu ver, uma poderosa chave de leitura a todo o cenário, uma vez que parece revelar uma unidade de fundo ainda mais vívida ao conjunto de percepções pessoais sumarizadas acima, quer dizer, nessas aulas que eu acabei de relembrar, né? E aí eu estou me referindo aqui a Eugene Michael Jones, é o autor desses dois livros aqui, que eu recomendo muito, Libido Dominandi, Libertação Sexual e Controle Político, e Modernos e Degenerados, a modernidade enquanto racionalização da perversão. Tá? Esses dois livros são os dois únicos dele publicados em português até o momento, mas ele tem uma obra enorme. Assim, ele é um escritor muito prolífico, escreve muito e ainda está em atividade, já tem mais de 70 anos. É muito requisitado, tem várias lives dele na internet, você botar lá Michael Jones, Michael Jones. Recomendo bastante. Escreveu muito sobre revolução sexual, sobre catalismo, sobre usura, enfim, é um católico que passou por poucas e boas. Uma breve biografia, né? Ele é interessante, ele chegou a ir no Festival de Woodstock, em 69. Ele e a esposa. Mas ele casou cedo, parece que ele casou aos 21 anos. E ele diz que isso o preservou das bombas que ele viu cair, bombas aqui no sentido figurado, né? Todo aquele processo revolucionário acontecendo naquele período, nos anos 60, 70, e ele atribui ao casamento dele uma couraça que o protegeu desses problemas. Ele é filho de
pai irlandês e mãe alemã, eu não lembro se nascidos nesses países ou descendentes de lá. E aí ele passou uma temporada na Alemanha, ele tem um PhD em literatura, e quando ele voltou para os Estados Unidos, essa experiência dele na Alemanha também foi interessante, porque ele viu a engenharia social violenta que foi implementada sobre o povo alemão no pós-guerra pelos aliados, né? Isso explica muito porque que a Alemanha é o que é hoje dentro do cenário da Revolução Cultural. Sobretudo a inundação de pornografia na Alemanha ocupada pelos aliados, né? Como sinônimo de liberdade, né? Sinônimo de liberdade é você poder assistir pornografia. Ele se debruça muito sobre isso. Daí ele volta para os Estados Unidos. Em 79 ele consegue um emprego no St. Mary's College, no estado de Indiana, que é próximo à Universidade de Notre Dame. E um ano depois ele é demitido por uma razão esdrúxula, pela posição dele em relação ao aborto. Ele era um católico, ele tinha voltado à fé na Alemanha, trabalhava como professor numa universidade católica, e ele era contra o aborto, e por isso ele foi demitido. 1979. Aí ele falou, peraí, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? E aí ele tomou a decisão de não mais voltar para a academia, iniciou uma vida independente de jornalismo, fundou uma revista que existe até hoje, já há 40 anos, começou como Fidelity e hoje se chama Culture Wars, e começou a fazer muitas matérias, publicar muitos livros, enfim, e investigar o que tinha acontecido com a educação católica. Ele percebeu que já naquela altura o feminismo tinha dominado a universidade, mesmo a Universidade Católica, em 79. Né? Então ele foi acusado de absolutista pelo posicionamento dele, que era um posicionamento muito fechado em relação ao aborto. Então vejam, depois ele vai iluminar em outros trabalhos dele que já nos anos 60 a Universidade de Notre Dame já tinha acolhido ninguém menos que John D. Rockefeller. O padre, que era o presidente da universidade, promoveu uma série de encontros secretos na universidade para debater. O Rockefeller, ele era um bilionário, né, um magnata, tinha a Fundação Rockefeller, e ele ficou obcecado com... E houve uma obsessão generalizada no pós-guerra com relação ao controle populacional, né? Há quem diga que tudo isso era de caso pensado, mas me parece que houve de fato uma coisa assim meio descontrolada, meio que pululou em diversas mentes ao mesmo tempo, uma certa preocupação no pós-guerra com o crescimento supostamente desordenado da população mundial. E o problema de quando um bilionário mete uma ideia na cabeça é que ele tem muito meio de realizar as coisas, né? E aí, para vocês terem uma ideia, o padre, que era o Theodor Herzberg, conseguiu até uma audiência do Rockefeller com o Papa. O Rockefeller, nos anos 60, inclusive no encontro com o Papa Paulo VI, se ofereceu para escrever uma encíclica sobre contracepção. Para vocês terem uma ideia de como a coisa, do estado em que estavam as coisas, né? Na verdade, em 67 saiu um documento que foi fundamental, que foi o Land O'Lake Statement, que foi um pronunciamento feito, elaborado num retiro feito, salvo engano, no estado de Wyoming, por algumas lideranças católicas relativos às universidades. O Concílio Vaticano II já tinha acabado, e inspiradíssimos pelo documento Gaudium et Spes, que o nosso presidente já falou bastante a respeito aqui. Tem um cardeal que eu não lembro o nome agora, que o Michael Jones entrevista e escreveu um livro sobre isso. Ele pergunta sobre o que aconteceu, afinal de contas, com a educação católica superior. Ele diz: o que aconteceu foi que as universidades católicas foram expropriadas da Igreja Católica. E esse documento de 67 foi fundamental para mudar o rumo da educação católica no mundo. Isso tem a ver com o estado em que as PUC se encontram hoje também. Certo? Que foi um documento de declaração de autonomia intelectual das universidades, enfim. Os ventos daquele momento, né, daquele período. Então, também nas universidades católicas, o modernismo já estava bombando dentro da igreja. Então, as universidades, elas foram a exemplo do que aconteceu na Revolução Protestante, né, em que a igreja foi saqueada em tudo que foi lugar.
podemos dizer que, de certo modo, a igreja foi saqueada de novo no que diz respeito às universidades, né? Então, se de um lado você tem os revolucionários querendo derrubar as colunas de Roma, e por outro lado, né, aqueles que deveriam oferecer resistência intelectual abdicam dessa função, então daí a gente entende um pouquinho o atual estado de coisas, né? Bom, isso então é uma breve biografia do Michael Jones. Eu recomendo muito os livros dele. Os outros livros são todos em inglês. Ele é um autor que é considerado polêmico nos Estados Unidos, porque ele foi muito fundo no processo revolucionário, né? Enfim, ele estende a origem do processo revolucionário até os pés do Calvário, né? Até a negação do Logos. Basicamente, o que ele diz é que o sinédrio que condenou Jesus continua vigente, né? Até hoje. Mas isso é tema para uma outra ocasião. Mas, enfim, ele é um sujeito bastante combativo, bastante corajoso. Ele foi cancelado lá, a Amazon não vende mais os livros dele, enfim. Então, bom, vamos então ao texto base, né? O texto que serviu o núcleo da aula propriamente dito. Então, como eu disse, foi um texto escrito em junho porque, desafortunadamente, é um mês em que os revolucionários tiraram para comemorar o orgulho gay, ou LGBT, como queiram, né? E então segue o texto agora. Vamos lá. Orgulho gay. Meses atrás foi-me apresentado um rapaz universitário atraído pela tradição católica e sua moral sexual. Foi das conversas mais angustiantes que já tive. Seus olhos movimentavam-se incessantemente, com a inquietação própria dos confusos e entorpecidos. A julgar pela formulação frenética, entrecortada e errática de seu discurso sobre a própria sexualidade, não sei, acho que sou bi. Seu olhar transmitia a confusão permanente e debilitante de uma mente superaquecida por um curto-circuito. Convencido por seus professores e seu universo cultural de que a sexualidade humana seria uma tábula rasa a ser preenchida de próprio punho ao longo da vida, sem nenhuma determinação prévia ou finalidade natural, o pobre rapaz desperdiçava há anos considerável energia intelectual com um falso dilema, donde os manifestos prejuízos à sua racionalidade e saúde psíquica. Seu sofrido esgotamento e sua desorientação eram patentes e consternadores, e ele é só um entre milhões de jovens contemporâneos na mesma situação, infelizmente. Como todos sabem, a expressão título acima, orgulho gay, está desatualizada, mas sua caducidade é bastante ilustrativa. Orgulho é o vício oposto à virtude da humildade. Gay, que em inglês significa alegre, denota a forçosa alegria dos que, padecentes de uma tormentosa e profunda desordem da carne, inspiradora da compaixão cristã, negam obstinada e subjetivamente a própria condição sexual objetiva. Em suma, do orgulho de se crerem deuses de si mesmos, resulta a artificial e trabalhosa alegria dos homens e mulheres incentivados a diuturnamente conspirarem contra a própria natureza. Que a expressão orgulho gay tenha caducado e cedido lugar à indefinida sequência alfabética da autoaniquilação humana, LGBTQI, etc., só ilustra a insustentabilidade daquela mesma alegria, dependente voraz que é de acréscimos escapistas, novidadeiros, que adiem continuamente o enfrentamento de uma realidade incontornável. Essa conspiração subjetivista, ao estilo dos tiranos, precisa ser enérgica e célere, na esperança de que o vulto de seus movimentos voluntaristas encubram uma irracionalidade profunda. Com efeito, Santo Tomás de Aquino, seguindo a Santo Agostinho, afirmava que a comida se ordena à saúde do corpo como ato sexual à saúde do gênero humano. Isso está dito na Suma Teológica, primeira parte, questão 153, artigo 2. Uma obviedade que só se pode negar demitindo-se a reta razão. O sexo tem uma finalidade própria evidente, a cuja consecução o prazer sexual se ordena, sem o que essa consecução mesmo estaria comprometida.
Agigantado contra a inteligência, o voluntarismo selvagem que desvincula sexo e continuidade humana, reprodução e educação dos filhos, ao contrário de conduzir à liberdade e felicidade geral propagandeadas, há décadas escraviza indivíduos sob a tirania do prazer venéreo, artificialmente isolado e tornado fim em si mesmo. Por trás daquela cortina de vultos voluntaristas, entretanto, há algo além do irracional rebaixamento do homem ao uso vicioso de sua animalidade. É preciso também corromper os termos, inverter e falsificar virtudes para sua autojustificação. Tolerância, por exemplo, e por definição, aplica-se sempre a um mal, em vista de um bem maior ou de se evitar um mal pior. Jamais a um bem, que não precisa ser tolerado, posto que é bem. Mas o sequestro etimológico da tolerância a identifica com a aceitação de um suposto bem negligenciado, que deveria, por sua vez, ser promovido, eu diria até normatizado. Eis o ilusionismo terminológico que, contra toda a evidência, pretende curar a sociedade, aumentando-lhe a dose do veneno que a fez enferma. Trata-se, enfim, e contraditoriamente, de promover a generosidade recusando-se a praticá-la, de pregar o amor fechando-se a ele, de combater o ódio odiando a verdade e os que inconvenientemente a defendem. A sexualidade humana é uma amorosa missão de vida que a ideologia de gênero perverte em individualista recriação de morte. E o drama paralisante do jovem universitário descrito acima atesta que não se pode dar sem graves consequências a disseminação de tão raivoso impedimento à supracitada saúde do gênero humano. As palavras de Santo Tomás de Aquino. Quando a humanidade declara guerra à lei natural, é contra si mesma que ela se insurge. Por mais inclusivista e virtuosa que se pretenda a variada paleta de chantagens ideológicas e usurpações terminológicas com que se colore o orgulho LGBTQI+, sua essência permanece imoralmente contrária à plena doação e ao sacrifício de si pelo outro, porque sua pregação, no fim das contas, é o da desordenada e infértil satisfação apetitiva da carne pelo uso consentido da carne alheia. Vê-se que basta não muito esforço da razão natural para entender a cruel debilidade induzida na alma de jovens como do primeiro parágrafo, no que a revelação sobrenatural cristã não faz senão iluminar e fortalecer o resultado do reto esforço racional humano. Mas dois elementos notáveis têm denunciado o malévolo motor sobrenatural da colorida campanha anti-pessoa: a investida contra as crianças, escolas, produções artísticas, campanhas publicitárias, etc., e a escolha do mês de junho. O primeiro elemento, por contaminar o rio de virtudes potenciais e manutenção das famílias desde a pureza de sua nascente. Aqui eu me refiro às crianças. O segundo, por ser o mês em que a Igreja de Cristo celebra seu Sagrado Coração. Não é por acaso. Contra a pureza e a humildade, atenta o homicida desde o início dos tempos. Cor Jesus Sacratissimum, miserere nobis. Bom, eis o texto. Não dá para dizer que é leve, né? É um texto duro, mas penso eu que, ao menos na intenção, caridoso. Porque nós, católicos, cada vez mais nos veremos frente a frente com desafios a esse respeito, não é? Sobretudo entre os jovens. Então, um problema grave, o problema que eu me referia antes, é que com a pandemia, todo mundo mergulhou mais profundamente no mundo digital, né? E o acesso à pornografia aumentou enormemente. Só que os jovens de hoje, eles me parecem, pelo que eu vi, dois vícios que hoje se combinam. O vício do jogo pela internet e o vício da pornografia, porque hoje há jogos pornográficos.
E eu descobri por mim mesmo, porque no Facebook, com o tempo, uma atualização do aplicativo criou um botão novo, que é o botão Ski Gamer ou Games, alguma coisa assim. E ele sempre coloca uma atualização lá. Quando eu vou ver, são vários vídeos. Então, hoje existem celebridades, pessoas que vivem de fazer lives jogando. Então, assim, a live começa, a pessoa faz lá, apresenta algum atrativo inicial e fica 5, 6, 7 horas jogando um determinado jogo, compartilhando tela, interagindo, né? O número de visualizações é absurdo. Então, eu já vi, por exemplo, já passou na minha timeline, por exemplo, o canal de uma moça que o início da live dela é ela em roupas mínimas, em posições e gestos insinuantes antes de começar o jogo, quer dizer, para atrair seguidores. E há jogos que são jogos pornográficos, que incluem relações sexuais explícitas, né? E isso hoje está na palma da mão desses meninos e muito cedo. Né? E muito cedo. Então, e onde é que isso vai estourar? Isso vai representar um grande obstáculo ao entendimento de todo esse problema aqui. Porque, como nós veremos, e como bem coloca em Michael Jones, né, a luxúria ela obscurece a inteligência. Ela obscurece o entendimento. Né? Para usar uma imagem dele muito interessante, a alma virtuosa e ordenada, ela enxerga a realidade como que através de uma vidraça límpida. A luxúria é como a lama que, recobrindo a vidraça, impede a plena compreensão da realidade. Tem uma imagem muito bacana que ele usa também, que é de você andar num ônibus à noite com as luzes internas acesas. O que você vê na janela? Você vê a si mesmo. Você não vê o que está lá fora. Você vê o reflexo de si mesmo. Você vê uma projeção sua na realidade. Certo? Isso ocorre com a luxúria, mas com todos os vícios. Né? É que aqui a luxúria é o nosso vício principal na análise. Né? Então, eu queria fazer algumas considerações acerca do texto, me valendo também daquela chave de leitura que eu falei, que eu mencionei, desse autor norte-americano, né? Em primeiro lugar, que a igreja ela é hostilizada não tanto pelo que ela ensina de dogmático. Se vocês prestarem bem atenção, o que causa menos reação nos revolucionários, o que causa mais reação não é bem aquilo que é dogmático, do tipo a presença real de Cristo na Eucaristia, a Imaculada Conceição de Maria, né? Entre outras coisas. Não é bem isso. Mas, pasmem, a igreja é utilizada não pelo que ela ensina de dogmático, mas pela desconcertante racionalidade de sua doutrina moral. É uma racionalidade tão brilhante que ofusca quem não tem olhos para ver. Né? E falando em olhos, né? Vejamos. Existe o oftalmologista. Quando é que a gente procura o oftalmologista? Problema de visão, você não está enxergando bem. Ou seja, a régua do bom funcionamento do olho é o reto cumprimento da finalidade dele. O olho tem uma finalidade. Se você negar a finalidade do olho, você nega todo um ramo da medicina chamado oftalmologia. Certo? Então é quando o olho não cumpre a sua finalidade que eu vou procurar um médico. Assim é com os olhos, com os ouvidos, com o nariz, com o estômago, com tudo. O corpo ele é ordenado, ele tem uma ordem, né? Ele tem uma harmonia. Ora, assim também é com os nossos órgãos sexuais. Certo? Santo Agostinho disse, São Tomás de Aquino repetiu, o alimento está para a saúde do corpo, como o sexo está para a saúde do gênero humano. Qualquer vírgula que você põe além disso já é opinião sua. E é uma opinião frágil. Para usar uma palavra da moda, é um negacionismo. Né? É um negacionismo. E o que mais acontece hoje é essa inversão.
Né? Falar de Covid, de vacina, então... Né? A vacina ela tem um duplo propósito. Proteção coletiva, proteção individual. É manifesto, todo mundo sabe que a vacina não impede que você contraia o vírus e transmita o vírus. Bom, então já foi para o ralo a proteção coletiva. Evidente. E isso já torna insustentável qualquer defesa de obrigatoriedade. Não faz sentido. É puro argumento de autoridade. Certo? É puro dogmatismo. Isso é dogmatismo. Dogmatismo científico, por paradoxal que pareça. Quanto à proteção individual, bom, já deve estar indo o quê? Para a quarta, quinta dose, sexta dose? Bom, o Tarcísio Meira morreu, ele estava com as 2 doses, supostamente ele estava imunizado. Tudo bem, não havia promessa de que você não contrairia o vírus, mas havia sim a promessa de que você não evoluiria a caso grave nem a óbito. E foram vários os casos. Eu conheço 2 pessoas que passaram por isso. Né, ou de pessoas próximas que passaram por isso. Então, quer dizer, no entanto, há ainda uma série de imposições. Eu até acho que a coisa está melhorando um pouco. Eu acho que o pessoal está começando a relaxar um pouquinho mais, está começando a perceber que há algo de exagerado nisso. Mas vejam, a gente não precisa brigar, não precisa se exaltar, é só olhar, é responder essas 2 perguntas. A vacina, ela resolve a proteção coletiva? Não, ela não resolve a proteção coletiva. Ela resolve a proteção individual? Olha, há várias indicações de que ela falha. E agora já tem uma variante nova aí que já estão dizendo que as vacinas de agora não protegem. Onde é que isso vai parar? Fábrica de dinheiro. Né? Onde é que isso vai parar? E aí, se você questiona isso com serenidade, né, com racionalidade, você é o negacionista? Né? Então, é claro que nós vivemos tempos de profunda irracionalidade. Né? E por que isso? Porque nós interiorizamos os comandos dos nossos opressores. Certo? Então, hoje, o que existe não é tanto ciência. O que a gente vê circular não é tanto ciência. É cientificismo. É a usurpação do discurso científico para cumprimento de uma agenda autoritária. Certo? As pessoas lutam, bradam tanto contra a ditadura e não conseguem reconhecer uma quando ela se apresenta na sua frente. Então, é claro que as pessoas estão com um entendimento embotado. E veja, quando eu digo isso, eu digo com consternação, eu digo com tristeza, e não digo isso como algo definitivo, porque eu sei que não é definitivo, porque, tudo bem, no que diz respeito às nossas próprias forças, é difícil sair de certas situações. Né? Mas nós sabemos, enquanto católicos, que com a ajuda da graça, né, um São Paulo cai do cavalo. Certo? Se Deus quiser. Então, as coisas podem mudar. Nós, católicos, somos os últimos a podermos afirmar que as coisas não têm solução. Né? Porque as pessoas não podem mudar. É claro que elas podem mudar. Né? Por uma conversão sincera, pela abertura à graça, elas podem mudar. O problema é que o mundo moderno está lacrado contra isso. Né? Infelizmente. Bom, então, como eu dizia, né? O que espanta, o que costuma causar mais hostilidade à igreja não é tanto o que nela há de dogmático, mas aquilo que nela há de profundamente irracional. E essa doutrina moral, sobretudo a moral sexual, é profundamente irracional. É perturbadoramente irracional. Certo? E, de novo, né, eu já falei isso aqui numa outra aula anterior, acho que foi na aula, não lembro agora se foi na aula das telenovelas, acho que foi. Por exemplo, Carnaval está se aproximando. Né? E aí começa toda aquela campanha de prevenção, use camisinha, use preservativo, não sei o que, não sei o que. Mas vem cá, se é um negócio assim tão bom, traz tanta felicidade, por que você tem que se proteger tanto? Aí teve um texto de uma moça, que eu li, uma jornalista naquela ocasião, na aula das novelas, que ela falava assim, porque a Igreja Católica... Né? Eu não lembro se usou esse termo, mas a Igreja Católica é inimiga da humanidade, é genocida, odeia as pessoas, quer que as pessoas morram de AIDS e tudo mais, né? Porque a Igreja proíbe o uso de preservativo. Calma lá. Qual é a causa da contração de doenças venéreas? A causa.
é a falta de preservativo? O seu João casado com a Dona Maria, lá no interior de Minas Gerais, 50 anos de casamento, 13 filhos, que só teve relação com ela, não pegou nada. E veja, não estou falando de dogma, não estou falando de revelação, não estou falando de nada. Tenha relações sexuais com a mesma mulher a vida inteira e daí vai sair mais vida, meu filho. Agora, tenha relações a cada dia com uma mulher diferente, você vai morrer. Você vai pegar uma doença, você vai morrer. E você sabe disso. Então, há algo de intrinsecamente destrutivo na variabilidade continuada de parceiros. Isso é ciência. Isso é observação empírica. O que a igreja diz é o seguinte, meu filho, não falemos de paliativos, falemos da causa do problema. A causa do problema é essa. Você está buscando uma felicidade que vai te levar à morte. E isso deveria dizer muito para você, porque se essa vida de prazer você tem que ficar se esquivando da morte o tempo todo, o que mais eu preciso dizer para você? Não é? Casamento é difícil? É difícil. É difícil. É muito difícil. Todo mundo aqui que é casado sabe que é difícil. Né? Cada dia é um desafio. Para os católicos é mais fácil, porque cada dia você dá graças a Deus, Senhor, porque eu pude me unir mais um pouquinho à sua cruz hoje. Não é? Mas nós temos aqui um padre que nos acompanha e que nos orienta, que nos dá suas bênçãos, que nos ministra os sacramentos. Então, pela graça santificante, a gente consegue as ajudas necessárias para superar essas coisas. Né? Mas por quê? Porque é aquilo que eu falei lá no sumário da primeira aula. O ser humano ele é um todo. Ele é natureza e sobrenatureza. Não queira você resolver tudo com a natureza, porque não vai dar certo. O mundo está como está porque nós abandonamos essa outra dimensão. Nos fechamos a ela. Né? Então, é um combo. É um pacote fechado e é perfeito. Né? Se o homem e a mulher se unem em matrimônio para sempre, indissoluvelmente, se eles caem dentro... Eles têm um monte de filho, o cara tem que trabalhar pra caramba, tem que se matar de trabalhar, não consegue pagar a previdência, não tem problema. A previdência social deles são os filhos. Quando eles estiverem bem velhinhos, eles podem ficar sossegados, porque tem 13 para dividir as contas, para dividir os cuidados. Certo? Os irmãos, vai ter uma baita economia com psicólogo, com terapeuta, com não sei o quê, porque os irmãos têm que dividir tudo, têm que sair no tapa, têm que se resolver entre si. Não tem nhenhenhê de filho único, não tem nada disso. Certo? E vamos que vamos. Então, saúde dos irmãos numerosos. Né? Ah, mas aí você quer acabar com o planeta, vai ter muita gente no mundo. Não, meu filho, veja bem. Se você tiver uma família numerosa e você é católico, é grande a chance de você ter vocações religiosas na sua família. Você vai ter filho padre, vai ter filha freira, filho religioso, eles vão fazer voto de castidade e não vão ter filhos. Terão filhos espirituais. E outra coisa, é falácia essa coisa neomalthusiana de que a Terra está cheia. Eu já fiz a conta com os meus alunos, isso é matemática. Você pega a população mundial toda, acomoda em famílias de 4 pessoas, em habitações super confortáveis de 200 metros quadrados. Se você botar 200 metros quadrados um do lado do outro, claro que não seria assim, mas só para a gente ter uma noção. Toda a população mundial acondicionada em famílias de 4 pessoas, habitações confortáveis, 200 metros quadrados. Eu moro em 75 metros quadrados. 200 metros quadrados. Sabe a área que dá? É o estado de Goiás. É o estado de Goiás. Resta o mundo todo. Façam a conta, não acreditem em mim. Vai no Wikipedia, pega a quilometragem quadrada desses lugares, 7 bilhões de pessoas, bota 8 para botar logo uma gordura. Se fizer prédio de 8 andares, cabe todo mundo no estado do Rio de Janeiro. Certo? É claro que a Terra, o planeta Terra, está cheio de lugares inóspitos, que não cresce nada, que não dá para fazer nada, né, e tudo mais. Mas é só para a gente ter uma noção do número. Falta muito para encher. E outra coisa muito errada é pensar que cada pessoa que nasce é só uma boca para alimentar, é só alguém para destruir o meio ambiente. Não, essa pessoa que nasce, ela também é uma inteligência.
um ídolo, né? O ídolo da galera aí tecnológica, Steve Jobs, ele foi salvo de um aborto. Ele teria sido abortado, não fosse os pais dele viverem numa comunidade católica nos Estados Unidos. Está na biografia dele, logo no começo. Fala lá. Tem essa observação. Como numa comunidade católica o aborto não era uma opção, pum, nasceu Steve Jobs. Aí você tem o seu iPhone. Certo? Então tem que mudar essa perspectiva, né? Mas enfim, sigamos. Então vocês percebem que é muito lógico, a família, o casamento. E aí o que é? Não, mas aí veja lá, você já criou os filhos, né? Já tem 20 anos de casado, tá bom, não precisa ficar para sempre até o final. Qual é a necessidade de ficar para sempre, né? Você para, vai viver outra relação. Não é tão simples assim. Né? Porque só uma pessoa muito viciosa vai acreditar que ela vai chegar aos 60 anos com o mesmo vigor sexual que ela tinha aos 20, aos 30. A pessoa vira patética, ela fica uma coisa patética. Né? E miseravelmente, as mulheres acabaram aprendendo essa patetice com os homens e passaram a cobiçar a mesma coisa. Né? Então, veja, não é assim tão simples. A vida ela precisa de renovações de propósitos. Depois dos filhos vêm os netos e a relação é outra. É uma outra relação. E você ocupa um posto na família, né? Você é uma pessoa de vivência, com certa sabedoria. Você se colocar... Que bonito você se colocar à disposição. Na verdade, acho que uma grande saúde cristã é a gente se dar conta de que o nosso remédio ele é sempre mais potente. O verdadeiro remédio para os nossos males acontece quando nós não cuidamos de nós, mas quando nós cuidamos do outro. Vocês podem perceber, todo mundo aqui tem a sua própria vida, o seu conjunto de mais inclinações. As coisas sempre pioram quando a gente se volta para nós mesmos. Está muito ruim, está sentindo que o caldo vai entornar? Preste um serviço para alguém, preste um favor para alguém, faça esse esforço. Isso nem sempre é fácil, é difícil, mas peça a Nossa Senhora esse auxílio. Mas você vai perceber que isso é um santo remédio. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para conhecer, amar e servir a Deus. E nós fazemos isso através do próximo também. Né? O nosso amor pelo próximo deve ser o transbordamento do nosso amor por Deus. Né? E então, quando tudo isso se encaixa, você percebe que a família ela é um todo orgânico, que tudo funciona. Se tirar uma pecinha... É uma questão de tempo para que a sociedade desabe. Né? Bom, muito bem. Então, falamos aqui da incrível racionalidade que incomoda as mentes obscurecidas pelos vícios, sobretudo o vício da luxúria. Né? Santo Agostinho vai dizer, na Cidade de Deus, lá no livro 4º, que o homem bom, embora escravo, é livre. O mal, apesar de rei, é escravo. E não de um homem apenas, porém, o que se torna mais grave, ele é escravo de tantos senhores quanto os vícios que tem. Isso é um outro ponto importante. Para a Igreja Católica, a verdadeira escravidão não é uma questão de cativeiro físico. Até Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, se não me engano, ensina isso. Olha, se para a sua salvação, para a sua santificação, o melhor é que você passe uma vida de perrengue, que seja. Se você tiver que ser um mendigo, prefira ser um mendigo. Né? Porque se você for rico, pode ser que o seu temperamento associado a essa condição ponha tudo a perder. Né? Temos aquela santa também, Santa Baquita, né? Aquela santa africana. Que coisa forte, né? Que deu graças a Deus por ter sido escravizada. Porque assim ela pôde conhecer a fé católica. Olha que coisa. Ela pôde se libertar do paganismo, do animismo, conhecer a verdade. Porque esse é um ponto, né? A Europa, porque a Europa, eurocentrismo, coisa e tal, mas veja, a Europa não nasceu, a Europa não surge cristã. A Europa se tornou o que se tornou porque abandonou o paganismo também. Não é?
Abraçou a verdadeira fé. Então, por que nós devemos aplicar uma outra medida a todos os demais povos, sejam indígenas no Brasil, sejam os africanos, enfim, os asiáticos, não importa. Não? Em Michael Jones, ele relembra uma situação interessante, que tem uma peça, né? E aí, fora da revelação, mas veja como a coisa é alcançável pela razão natural. A peça de Eurípides, As Bacantes, né? Dionísio querendo vingar a sua linhagem, né? Naquela história cheia de ressentimentos da mitologia grega, né? Ele meio que enfeitiça as mulheres do reino de Tebas e as faz dançar nuas, né? Num determinado lugar, a sair caçando e dançando feito loucas, enfim, completamente fora de si. E aí, o rei de Tebas, que era Penteu, como rei, ele percebeu que aquilo era um problema de bem comum. Olha, esse culto ao deus Dionísio vai botar todo o reino a perder, isso precisa de um freio. Então, na tentativa de impedir esse culto, né, ele está na presença de Dionísio, e Dionísio diz que, olha, o seu exército não pode nada contra mim. E ele duvidou. E aí Dionísio pergunta para ele, olha, você quer ver as mulheres nuas dançando? Aí o rei, quero. Tá bom, mas para isso você tem que botar um vestido, uma roupa de mulher, e tem que ir caminhando até lá, eu te levo até lá. Então, aí começa. Olha onde a coisa vai dar. Então o rei é ridicularizado no seu caminho, ele aceita a ridicularização pela paga de ver as mulheres dançando nuas. Depois chega lá Dionísio, olha, se você subir naquela árvore ali, você vai enxergar melhor as mulheres dançando e tal. Daí as mulheres enlouquecidas veem ele lá, acorrem contra ele, pegam ele, esquartejam ele, como se fosse um animal de caça, e uma delas volta para casa com a cabeça dele na mão. E apresenta para o próprio pai como se fosse a cabeça de um leão. Olha só o leão que eu cacei, isso aqui. E aí ele, desfigurado pelo horror, você veja de novo. Veja de novo, conclusão. Aquela era a mãe de Penteu. A própria mãe de Penteu arrancou a cabeça de Penteu. E à medida que aquele obscurecimento do entendimento foi se levantando, ela foi percebendo o horror que aquilo era. Né? Qual é a imagem aqui? A imagem aqui é de um rei que acabou morto por conta da luxúria. E que foi morto pela própria mãe, sob efeito do mesmo vício. Certo? Nas Escrituras nós temos o caso de Sansão e Dalila, em Juízes, capítulo 16. Né? Sansão, que pela luxúria acabou cego. Olha a força dessa imagem. Os filisteus acabaram arrancando os olhos dele quando ele estava preso. A cegueira da luxúria. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, vai falar dos filhos da luxúria, vai enumerar os filhos da luxúria. A cegueira do espírito, daí a imagem de Sansão sem olhos, a inconsideração, a precipitação, a inconstância, o amor de si, ódio de Deus, apego à vida presente e o horror ou desespero da futura. Isso aqui é a segunda parte da segunda parte, questão 153, artigo 5º. Né? A luxúria obscurece o entendimento. E todo mundo que já padeceu da luxúria sabe que a vida luxuriosa é uma vida de subterfúgios, né? É uma vida de esquemas, de esquivamentos, de mentiras, e uma coisa vai levando a outra. E por vezes a pessoa se dá muito mal. Né? Ele cita, o Michael Jones, inclusive, cita o caso de um político norte-americano lá da região dele, que o cara foi preso injustamente, e aí ele, mas eu não fiz nada, eu sou inocente. De fato, o cara era inocente, só que o que aconteceu? O cara tinha umas 2 ou 3 amantes. E o problema é que ele conseguiu ferir os sentimentos de todas as amantes ao mesmo tempo. Então, o que elas fizeram? Elas se voltaram contra ele e forjaram toda uma situação contra ele. Olha, de fato, do que elas estão te acusando, você não é culpado, mas você tem tanto erro no cartório, que olha aí até onde a luxúria te levou.
né? Então, quer dizer, cegou a ele e cegou as mulheres também, certo? Uma chave muito interessante, né? Uma percepção que o Michael Jones teve logo no começo, né? Eu falei que ele foi demitido, depois ele começou com jornalismo católico, e aí ele também se decepcionou muito com isso, com a audiência católica dele, assim, o tipo de coisa que as pessoas estavam esperando, as pessoas já não estavam mais esperando a verdade. E aí ele começou a ler biografias, e aí ele percebeu que toda a modernidade, isso tem a ver com esse livro. Esse livro aqui é resultado dessa percepção dele, Modernos e Degenerados, a modernidade enquanto racionalização da perversão. Ele percebeu, por exemplo, que Sartre, no tempo da faculdade, ele tinha muita dificuldade para entender Sartre, achava muito intrincado, coisa e tal. Ele falou, eu que devo ser o burro da história, né? Eu que não entendo. Mais tarde, quando ele foi ler a biografia de Sartre, foi informado lá que Sartre escrevia sob efeito de uma droga lá, que fazia ele escrever direto por 18 horas seguidas. E, bom, que texto vai sair disso? Isso não é normal, né? Ele falou, bom, então talvez seja o vício do cara, não era eu que era assim tão burro, né? Outro caso que ele cita é de uma estudiosa chamada Margaret Mead, que na primeira metade do século XX fez um estudo sobre os habitantes de Samoa. Aqui na ilha de Samoa o pessoal é tudo de boas com relação a sexo, assim, ninguém esquenta a cabeça, você pode trocar parceiro à vontade, pode cometer adultério à vontade. Lá não tem adultério, o pessoal é sempre de boas. Só que um tempo depois, um outro sujeito fez um estudo lá e viu que não era nada disso. Viu que na delegacia lá tinha registro de mesmas coisas que a gente vê por aqui. Facada, soco, todo tipo de agressão decorrente de situações passionais como essa, né? E eles, como é que uma pessoa vê uma coisa e entende aquilo e outra vê a mesma coisa e entende algo completamente diferente? Daí que, quando saiu esse livro, saiu próximo também a biografia da tal autora. E acontece que ela, não lembro agora se durante a pesquisa ou antes, ela estava cometendo adultério. Daí ele percebeu o seguinte, olha, existem dois caminhos intelectuais. Ou você submete a verdade aos seus desejos, ou você submete o seu desejo à verdade. Se você submete os seus desejos à verdade, a sua biografia não importa. Porque o que você está falando é da verdade. Agora, se você submete a verdade aos seus desejos, então o seu pensamento será incompreensível se eu não conhecer a sua biografia. Só é possível entender a sua leitura do mundo se eu entender quem você é. Por quê? Porque você fez a opção de submeter a verdade aos seus desejos. Daí ele começou a perceber que todos os autores da modernidade passaram por isso, se encaixavam nesse modelo, né? Um exemplo que eu poderia dar aqui, uma mulher que foi braço direito do Rockefeller, que foi a Joan Dunlop. Joan Dunlop, ela foi a mulher que lá nos anos 70 chegou para o Rockefeller e falou, olha, se você quiser de fato implementar planejamento familiar, controle populacional, você tem que mudar o comportamento da mulher. A gente tem que operar no comportamento da mulher. Quem foi Joan Dunlop? Ela que foi uma ativista, abortista e tudo mais. E aí eu não peguei isso do Michael Jones. Eu fui atrás da história da mulher, achei um livro na internet. Eu, infelizmente não anotei o nome aqui, mas esse pessoal se gaba dessas coisas, então é muito insuspeito, né? Você vai lá e lê, o pessoal está batendo no peito que fez aquilo e tal. E aí é um livro homenagem, em memória a toda a história de ativismo. Essa Joan Dunlop já é falecida, contando a história dela. Ela era inglesa, filha de uma mãe americana e pai inglês. E ela teria, então, o temperamento dela teria reverberado muito o espírito yankee da mãe, né? Então, os americanos versus os ingleses, né? Enfim, na verdade, ali tá tudo em casa, porque é tudo universo anglo-protestante, aquela coisa toda, né? É aquilo que eu falei, está dentro do universo espectral do liberalismo, né? Mas é fato que os ingleses têm uma coisa exterior, assim, de tradição, né? De uma certa rigidez de costumes, né?
é uma coisa que não dura muito tempo, assim, não sobrevive a certas marteladinhas, mas é fato que entre um americano e um inglês existe ali uma diferença, né? Tipo, o americano ele tende a ser mais igualitarista, né? Mais aquela coisa de jogar para o lado as formalidades e tal. E aí ela ouviu da mãe dizer, não, você tem que se posicionar por aquilo que você acredita, seja o que for. Está lá no livro. Então, quer dizer, ela ouviu da mãe dela que qualquer fantasia que ela tivesse, na prática era esse o recado, qualquer fantasia, por mais louca que ela tivesse, que se ela acreditasse que aquilo era verdadeiro, que ela defendesse com unhas e dentes. Né? E aí o que aconteceu? Ela foi atrás da vida dela, defendendo tudo com unhas e dentes, ela engravidou indesejavelmente, ela fez um aborto. Nos anos 50. Era jovenzinha ainda. E ela tem lá o relato do aborto dela, uma situação, ela ficou muito mexida com aquilo, mas o que acontece? O que parece acontecer com a maioria das mulheres? As mulheres que fazem a opção por isso, elas depois carregam uma ferida difícil de cicatrizar. Né? No fundo, ela se convence de que o que ela fez foi errado, foi objetivamente errado. Mas esse é um comportamento de quem está disposto a submeter os seus desejos à verdade. Mas existem aquelas pessoas tão obstinadas em submeter a verdade aos seus desejos que ela, não suportando a culpa de ter cometido um ato atroz como aquele, o que ela vai fazer? Eu não posso sentir culpa por ter feito um aborto. Então eu tenho que fazer o mundo dizer que o aborto não é um problema. Eu vou me projetar no mundo para resolver um problema meu. Eu preciso ouvir do mundo a confirmação de que o que eu fiz não é um pecado. Certo? Vejam a gravidade, a situação lamentável em que cai a humanidade quando ela se separa da verdadeira civilização, dos sacramentos, quando ela se separa da possibilidade de confessar os seus pecados. Aquilo nela vira um monstro. É o que o E. Michael Jones vai dizer, ele vai chamar de pânico moral por supressão de culpa. Esses movimentos, tipo aconteceu em Hollywood, começou o pessoal resgatar casos do passado, acusar de assédio sexual e não sei o quê. Quer dizer, todo mundo vivia aquele oba-oba. Aí, de repente, todo mundo virou santo. Mas pera lá, mas não era oba-oba? Não é legal? Libertação sexual. Que coisa careta é essa de agora você... Ah, não, porque o cara botou a mão aqui em mim. Ah, mas não era esse o jogo? Então, o que acaba acontecendo? Isso é objetivamente uma falta. E isso não se resolve dentro da pessoa. Como é que se resolveria? Nosso Senhor abriu a porta, instituiu o sacramento da confissão. Você vai lá, confessa os seus pecados, é absolvido, é perdoado, cumpre a penitência e... Se você fez o propósito sincero, se você se arrependeu sinceramente, acabou o problema. Acabou o problema. Mas a pessoa que declarou guerra à lei natural, à moral católica, e a Igreja Católica é sempre a única acuada nos verdadeiros combates, né? Quando a coisa chega assim, nos detalhes, não tem protestante, não tem outras denominações cristãs, não tem nada. Tem a Igreja Católica lá, tomando pancada. Né? Então, a pessoa, ela se convenceu de que pecado não existe, para começo de conversa. Então, o que é isso que eu estou sentindo dentro de mim? Como é que eu resolvo isso? Um dos livros do Michael Jones se chama Monsters of the Id. Monstros do Id. Ele associa o surgimento do gênero do terror na literatura e no cinema a partir desse pânico moral por supressão de culpa. A pessoa não pode se sentir culpada. Imagina, o que eu fiz não é errado, porque o casamento é uma das piores opressões que existe. Como é que eu estou me sentindo culpado porque eu cometi adultério? Como é que eu estou me sentindo culpado porque da relação extraconjugal saiu um aborto?
Acontece que isso não se resolve, porque isso é objetivamente uma falta. Está além da sua capacidade revogar isso. Nas mentes mais criativas, isso vai virar um monstro. Vai virar o Frankenstein de Mary Shelley, que se uniu a um nobre que, para trás, abandonou uma esposa que acabou cometendo suicídio. Detalhe, ela era filha do maior promotor dos ideais revolucionários franceses na Inglaterra. Ela ouviu do próprio pai que o casamento era uma opressão. Então, o que ela faz com essa culpa que ela está sentindo? Porque ela roubou o homem de uma outra pessoa, no fim das contas, e essa outra pessoa cometeu suicídio. E o marido dela vai abandonando filhos pelo meio do caminho. Pois todos esses filhos abandonados pelo marido dela viram aquele retalho humano chamado, que é a criação do Dr. Frankenstein. Ela não consegue resolver aquilo. Então, o que ela vai fazer? Puf! Nós vamos tratar a questão através do monstro. E aí ele faz um paralelo com Drácula. Ele diz que Drácula é uma questão... Qual é o grande mote do Drácula? A grande motivação? Sífilis. O grande mal venéreo do século XIX. Aquela coisa do sujeito passar uma noite misteriosa num castelo, é visitado por 3 mulheres misteriosas e algo aconteceu e ele sai transformado daquilo. Ele vira um morto-vivo. Sem contar a culpa que se carregava, que muitos homens carregavam, porque transmitiam às suas esposas, né, por frequentar prostíbulos e tudo mais. O que você faz com essa culpa? Porque você é um cara modernão. Que confissão, que igreja, que não sei o quê. O que você faz com isso? Né? Ou você processa isso dessa maneira, ou você vai tentando... Para calar isso, você vai cometendo atrocidades cada vez maiores. E no final de ambos os caminhos tem um abismo. Né? Então, isso tudo foi acontecendo, né, sobretudo no século XIX. Esses paralelos que ele faz são muito interessantes. Né? E aí, ele fala, então, da importância das biografias de intelectuais para entender suas doutrinas. Fala de Marquês de Sade. Marquês de Sade como grande preparador do espírito revolucionário francês, escrevendo pornografia. Se Santo Agostinho ali atrás nos ensinou que o homem bom, isto é, aquele homem que se submete à lei moral, a uma lei objetiva, inscrita na própria estrutura da realidade, que esse cara é livre, ora, se eu quero controlar as pessoas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançá-la à selvageria das próprias paixões. Eu tenho que promover a liberação sexual. Eu tenho que obscurecer a inteligência e a vontade dela pelo vício. Então eu escrevo pornografia. Só que Marquês de Sade enfrentava ainda um problema tecnológico, porque papel, enfim, tem um alcance limitado. Hollywood vai ter um alcance estrondoso. Certo? Estrondoso. E nos Estados Unidos foi de novo a Igreja Católica que resistiu durante algum tempo com a chamada Liga da Decência, salvo engano. Que era um grupo que se propunha a fiscalizar as produções cinematográficas, porque em Hollywood começou aqueles estúdios todos, começaram a produzir filmes que apontavam para um caminho de insinuação, de nus, certo? Mas lá para os anos 60 e 70, sobretudo, a própria pornografia ganhou licença para acontecer. Então, os próprios participantes desse universo, né, os atores e produtores e tal, se referem aos anos 70 como a era dourada do pornô nos Estados Unidos, porque as pessoas iam ao cinema assistir filme pornográfico. E aí teve um filme que ficou célebre, né, que foi o Garganta Profunda. Depois fizeram até um filme sobre a atriz que fez esse filme, que depois ela voltou atrás, virou uma ativista contra a indústria pornográfica, enfim. E o próprio Michael Jones, ele vai olhando para essas coisas e ele vai ler, por exemplo, que o Alien, o oitavo passageiro, o monstro do Alien, o oitavo passageiro, seria, de novo, a racionalização dessa culpa, porque pelo fim dos anos 70 o pessoal já tinha entendido que a liberação do sexo levava à morte. Você vai morrer com essa história de sair transando com todo mundo. Bom, mas tem o sexo oral. O sexo oral
né, deve ser menos danoso e tal. Aí o pessoal descobriu que não, você pode morrer do mesmo jeito. E aí tem o Alien, o oitavo passageiro, tem lá uma cena que o bicho pula na cara do astronauta, fica agarrado na cara dele não sei quantos dias, depois sai, tiram um monstro e uns dias depois o cara tem um piripá que a barriga dele começa a se agitar, ele dá a luz ao monstro. Eu em Michael Jones vi aquilo ali como uma alusão. O cara foi engravidado pela boca. E aquilo gerou um monstro. Né? Ele próprio entrevistou o cara responsável por toda... vai me escapar agora aqui o termo, mas a concepção imagética do filme Alien. Aquela fusão de homem e máquina e tal, futurista, que era um cara muito obscuro, um suíço, né? Esqueci agora o nome dele. Mas ele diz que ele entrevistou esse cara e na obra dele o Michael Jones via muitos bebês, assim, bebês mortos e tal. E ele perguntou, vem cá, você alguma vez procurou aborto? Eu falei, não, nunca. Mas ele teve uma namorada que cometeu suicídio. E ele diz que, apesar de nunca ter procurado aborto, tinha com essa namorada um combinado de que eles nunca teriam filhos. Então, ele intui que ela possa ter engravidado e, num conflito de consciência, fez o aborto, depois não aguentou e se matou. Olha a tragédia. Né? Quem controla a sexualidade controla a tradição, a transmissão da cultura. Quem controla a tradição controla a cultura. Quem controla a cultura controla a política. Então a revolução sexual como instrumento de controle político passa por isso. Né? Em figuras como John Rockefeller e Joan Dunlop, nós vemos, eu imagino que ele diria que nós podemos ver ali o encontro da usura com a luxúria. Né? A usura com a luxúria. Vejam, há quem diga que os interesses de controle populacional do Rockefeller eram genuínos, assim, eram sinceros, né? Mas o próprio Michael Jones diz o seguinte, olha só, o cara é bilionário, o cara é criado na usura. Nos anos 70 você tem um gargalo, que é o seguinte, eu estou pagando muito alto a mão de obra. Metade da população está em casa cuidando dos filhos. Se eu irrigar o mercado com essa outra metade, eu baixo os salários. Então eu começo a convencer a mulher de que ela é menor, porque ela é dona de casa, que ter filhos, eu tenho que incentivá-la a ter poucos filhos, que ela é menor que o marido porque ela não tem uma carreira, e assim por diante. Lembra, John Dunlop foi o braço direito dele nessa guinada, né, no foco de mudar o comportamento. E ela, que era ativista pró-aborto, numa convenção que teve no Cairo, em 94, ela conversando com alguém que parece que no início era oponente, mas depois virou aliado da causa, disse que, olha, sobre o aborto, não defenda o aborto como um direito reprodutivo da mulher. Defenda como uma questão de saúde pública. 1994. Ela afirma no tal livro que eu mencionei que ela nunca deixou de acreditar que o aborto era um direito. Aí recorramos novamente à ideia da biografia. Ela cometeu um aborto. Ela precisa que o mundo diga para ela que o aborto não é um erro. Certo? Que todas as mulheres têm direito a fazer o que ela fez. Mas, para efeitos de estratégia, ela aceitou o argumento de defender, porque de fato era menos impactante você apresentar o aborto como uma questão de saúde pública. Veja, há mulheres que vão fazer de qualquer jeito, mas elas estão fazendo clandestinamente. Então, elas vão, enfim, aquela conversa que a gente já conhece. Né? E aí, gente, não tem como, nós temos que ser intransigentes. Uma pessoa que defende o aborto em qualquer circunstância, uma pessoa que não tem moral nenhuma para defender a dignidade humana. Nenhuma. Ela está desqualificada no ato. Porque ela não entende o que é a vida humana.
ela não tem lugar de fala. Certo? Ela não sabe o que é o ser humano. Ah, mas e o estupro? Tem um crime. Tem a vítima, tem o perpetrador. O perpetrador é o estuprador, a vítima é a mãe, a criança é um terceiro que não tem nada a ver com isso. É profundamente irracional. Voltemos aquilo que causa horror nos revolucionários. O que causa horror nos revolucionários não é o dogma, porque eles são dogmáticos. O que causa horror nos revolucionários é a cristalina racionalidade. O autor do crime não é a criança. Ela não pode ser punida. Ponto final. Mas, esse mais é opinião fracamente fundamentada sua. Já é efeito da desordem das paixões. Isso, você já está fora da pura racionalidade. Certo? Você não está pensando direito. Porque a única maneira de você defender isso é você dizer que a criança não é uma pessoa. É a única maneira. E aí você vai cair numa querela biológica e você vai perder. Porque aí você vai demonstrar que você é materialista só até a página 3. Porque lá na formação do zigoto, não é isso? Do embrião, materialmente já está tudo lá. O que a mãe vai fazer? Ela vai abrigar e vai nutrir. Mas toda a matéria que individua aquele sujeito já está lá. Tudo bem que você não aceite um princípio anímico inacessível ao bisturi porque ele é imaterial, chamado forma, chamado alma. Seja materialista, então. O que se acrescenta depois da concepção? Nada. Materialmente, geneticamente, nada. Está tudo lá. Então você tem que fazer uma pirueta mental para justificar uma atrocidade. Essa sim um obscurantismo religioso. Porque houve no passado seitas que sacrificavam crianças nos altares. Isso sim é obscurantismo religioso. Isso sim é um dogmatismo. Isso sim é um atavismo. Não a igreja. No universo da ciência, a mesma coisa, né? Fala-se muito de como a igreja supostamente tolheu o avanço da ciência, né? Fala-se de Galileu, de Giordano Bruno, enfim. Eu pergunto, astrologia é ciência? Qualquer cientista contemporâneo sério vai dizer que não é. Só que Galileu vivia de astrologia, fazia mapa astral. Johannes Kepler, maior astrônomo do seu tempo, fazia mapa astral. Um monte de gente fazia mapa astral. Quem condenava a astrologia como atentado contra o primeiro mandamento? A igreja. Se vocês forem olhar bem, é quase tudo invertido. Quase tudo invertido. Bom, uma frase boa também do Michael Jones é que a hierarquia da igreja internalizou os comandos dos seus opressores. E os filhos libertos da revolução sexual, idem, eu diria, com ele. Né? Então, eu não vou entrar aqui porque não é o tema dessa aula, mas quando ele fala daquela declaração lá de Land or Lake Statement, que mudou para sempre o rumo da educação superior católica, ele diz que a partir dali a igreja estava muito premida por esse interesse mundial em torno da questão da contracepção. E o lobby de pessoas e fortunas como a de Rockefeller e John Dunlop foi muito forte para que isso acontecesse, né? Tanto que a encíclica de 68 do Papa Paulo VI, Humanae Vitae, que foi profética sobre os efeitos da adoção da contracepção, diminuição da dignidade da mulher, né? O domínio das paixões nos homens, sobretudo os homens jovens, né? Que já precisam de tantos esforços para conter os ímpetos da carne, tudo aquilo se concretizou assim, ipsis literis, né?
Essa encíclica, segundo conta-se, foi um resultado da percepção do Papa de todo esse movimento, de todo esse acossamento do pronunciamento da Igreja, porque vejam a importância, vejam como os revolucionários sabem quem precisa ser abatido. Quem é que precisa ser dobrado no final para que as coisas aconteçam no mundo? É a Igreja Católica. A Igreja tem que mudar a sua doutrina, porque enquanto a Igreja não mudar, a coisa não vai para frente. E esse foi um período muito difícil nesse sentido. Né? Bom, voltando aqui ao tema já para caminhar para a conclusão, eu falei aqui da racionalidade da na abordagem da sexualidade humana pela moral católica. Falei da usurpação etimológica da palavra tolerância, né? Isso é uma coisa que precisa ficar clara também nos debates. Não se tolera o que é bom, tolera-se o que é mal. E nesse sentido, ninguém é mais tolerante que a Igreja Católica. Certo? Então isso é uma trapaça. Ah, você é intolerante. Como assim intolerante? Não, eu é que sou tolerante. Porque você está defendendo como tolerância, na verdade, a normatização, a promoção. Você está subvertendo o termo. Certo? Não se tolera o que é bom, tolera-se o que é mal, porque o que é bom não precisa ser tolerado. Ordenadamente você busca aquele bem, já que é um bem. Certo? Então, o catecismo da Igreja Católica nos ensina o que é a verdadeira tolerância nessa questão delicada, sobretudo nos dias de hoje, né? Ideologia de gênero, orgulho LGBTQ, não sei o que lá, e homossexualidade, né? No parágrafos 2357 até 2359 do Catecismo da Igreja Católica. A homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem se revestido de formas muito variadas através dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma verdadeira complementaridade afetiva sexual, não podem, em caso algum, ser aprovados. Eu queria chamar a atenção para esse termo. Não é dizer que é doença, não se trata de dizer que é doença, é uma desordem, assim a Igreja coloca. Por quê? Porque, como foi dito antes, o prazer sexual se ordena à continuidade da vida. Pensemos um pouco, se não tivesse prazer, quem é que ia se prestar aquela ginástica toda para procriar? Porque dá trabalho, né? É cansativo. Né? Então, quer dizer, o prazer se ordena... E veja, tem toda uma anatomia. O clímax masculino invariavelmente acontece com a entrega do sêmen. O clímax feminino vem acompanhado de espasmos uterinos com efeito de sucção. A coisa é evidentemente complementar. Existe uma ordem no cosmos, existe uma ordem no corpo humano. Rebelar-se contra essa ordem é rebelar-se, em última instância, contra você mesmo. Né? Então, o que a Igreja faz? A Igreja não defende essas coisas porque definiu a portas fechadas um conjunto de regrinhas arbitrárias. Não é assim. O que a Igreja faz é amorosamente apresentar para nós aquilo que está inscrito na própria estrutura da realidade. Olha, aquela felicidade que você busca não é desse jeito que você vai encontrar. Tal como uma criança de 2 ou 3 anos que ela não tem condição de entender por que eu estou dizendo para ela não botar o dedo na tomada. Eu não posso explicar para ela que, de acordo com a amperagem, com a voltagem, com a potência elétrica que acontece ali, ela pode tomar um choque e morrer. Não. Eu simplesmente a repreendo e ela, com o tempo, dependendo do temperamento, se condiciona mais ou menos rapidamente a obedecer aquilo e ela, aos poucos, entende que, embora ela não entenda as razões de eu repreendê-la por isso, ela entende que é um ato amoroso da minha parte dizer isso para ela, olha, não faz isso. Até porque pode ter acontecido uma vez dela ir lá testar e se deu mal. Ela, papai e mamãe estavam certos.
né? Então, vejam, para essa criança, ela não tem condição de entender a razão de tudo que é objeto de proibição para ela. Do mesmo modo, assim é a Santa Madre Igreja para toda a humanidade, né? O corpo místico de Cristo foi aqui instituído para nos falar de coisas que excedem a nossa capacidade racional. Então, convém a virtude da humildade, que nós baixemos a cabeça. Olha, eu não entendo, mas eu acredito que a Santa Igreja é uma mãe amorosa e que ela quer o meu bem. Ah, não, mas você tem que questionar. Bom, tem gente que vai questionando até o precipício, né? O Chesterton tinha uma frase muito boa. Tem gente que tem a cabeça tão aberta, que o cérebro acaba caindo lá de dentro, né? Então, convém, e de fato, a fé é um salto. A fé é um salto. Nós percebemos aqui no Centro Dom Bosco, né? Há pessoas que, por vezes, passam aqui um certo tempo e não conseguem dar esse salto, né? Acompanham tudo racionalmente, percebem a beleza da igreja, a utilidade social de se adotar a cultura católica, mas interiormente a pessoa não consegue dar aquele passo. Por quê? Porque é preciso abandonar-se de si mesmo. E aí é humildade, né? E diz Santo Afonso de Ligório que mesmo a pessoa que não tem fé, se ela reza sinceramente pedindo a fé, a graça acontece. Porque todos nós temos uma graça suficiente que, com os movimentos oportunos e as ocasiões oportunas, ela se manifesta. E é aquele empurrão para a conversão do sujeito. Porque todos somos chamados. Nosso Senhor veio para todos. Então, meus caros, como eu dizia antes, né, eu entendo como um grande problema, um grande mal, isso que acontece com a juventude hoje. Todo esse estado de coisas fazendo a cabeça dos meninos. É muito triste, porque eles se desgastam, como eu disse aqui, com falsos dilemas. Eles foram convencidos de que a sexualidade deles não tem uma finalidade objetiva, né? Hoje parece até que o Google botou lá, né, na comemoração a memória de uma ativista LGBT, uma transgênero, uma coisa assim, né? Olha, se você é um homem e você acha que é mulher, como é que você pode saber que você é mulher se você nunca foi uma? São complicadas essas coisas. Daí você parte para todo um conjunto de intervenções hormonais. Quer dizer, mera exterioridade. Mera exterioridade. Percebem que aqui também há aquela projeção dos modernos degenerados, da John Doolan. Quer dizer, porque eu fiz um aborto e eu não quero admitir que isso é um erro, então eu preciso que o mundo confirme para mim que aquilo não é um erro. Do mesmo modo, eu acho que eu sou uma mulher e eu preciso que o mundo confirme isso para mim. Então eu viro um ativista disso, contra todas as evidências. Como se a mulher ou o homem se reduzissem a um ato de vontade pessoal. E é por isso que o feminismo vai acabar soterrado pela ideologia de gênero. Por essa dissolução das pautas identitárias. Isso é autoaniquilação humana. E creiam-me, boa parte dos casos de crianças e jovens hoje que são medicados, deprimidos, com tendências suicidas, eles sofrem esse superaquecimento psíquico, mental, espiritual, porque eles foram convencidos, de algum modo, que a sexualidade deles é uma coisa que eles precisam resolver. Imagina, se é uma coisa que é resolvida dentro da própria lei natural. O autor disso está fora do tempo. Vejam que peso insuportável. Como é que uma pessoa vai poder decidir a sua sexualidade? É evidente que ela vai se consumir com isso. Ela se consome com falsos dilemas. Falsos dilemas. E, infelizmente, esses casos têm sido acolhidos de um modo que não é verdadeiramente caridoso. Me causa consternação que esses jovens
com muita frequência, não ouçam a verdade, não tenham uma ajuda realmente efetiva a respeito do seu caso. Né? Para complementar isso, diz o Catecismo da Igreja: um número considerável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente erradicadas. Esta propensão objetivamente desordenada constitui para a maior parte deles uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Não se trata absolutamente de maltratar, de discriminar, de hostilizar. Isso não é cristão. Isso realmente não é cristão. Mas o verdadeiro espírito cristão ama a verdade. E ele não pode se furtar a ensinar essa verdade. Né? Os jovens hoje padecem uma dor terrível por esse encargo insuportável que tem sido colocado em seus ombros. Imaginem, ter que decidir a própria sexualidade. A grande tragédia educacional dos nossos tempos é que os nossos jovens não são mais educados para serem pais e mães de família. Eles são educados para uma vida autocentrada, devotada ao trabalho, hedonista e atomizada. E assim eles são mais facilmente controlados. E assim o grande capital os controla mais facilmente. Sindicatos que defendem a agenda LGBT não honram sua função e trabalham para o grande capital. Porque, vejam, os sindicatos são importantes. Eles são o resgate daquilo que existia na Idade Média, que eram as corporações de ofício. É um organismo intermédio da sociedade, que sofreu profundos abalos com as revoluções liberais, a Revolução Francesa e tudo mais. Mas qual é o problema? O problema é que eles não se enxergam, ou aparentemente não se enxergam, né? Posto que são operados sob o efeito de muitas ideologias, não se veem como esse reforço, como essa muralha exterior que deveria proteger uma muralha interior chamada família. Então, uma entidade social chamada sindicato, ela não faz o menor sentido se ela conspira contra a família. Porque se ela conspira contra a família, ela conspira contra os trabalhadores que deveria defender. De novo, isso é uma irracionalidade. Porque é na família que as pessoas surgem. É da estabilidade, da união indissociável de um homem e de uma mulher, que as crianças recebem a sua primeira formação, têm a oportunidade de compreender a complementaridade do mundo, por seu pai, por sua mãe. Veja, isso aqui é um vale de lágrimas. É evidente que existem famílias que são desestruturadas, mesmo até famílias que frequentam a igreja, pessoas violentas. Só que existe aí uma trapaça. É pegar a amostragem populacional pós-revolução para justificar a revolução. Porque isso que está acontecendo agora, eu concordo com as feministas, a violência contra a mulher aumentou. E muito. Concordo com elas. Falei isso na aula sobre as telenovelas. Mas foi porque você intensificou o patriarcado ou porque combateu o patriarcado, a família tradicional? Como é que você vai jogar na conta da tradição uma fatura que veio da revolução? Isso é desonesto. Certo? Então, não é olhar para o resultado da revolução e dizer, olha, está vendo? Família é uma coisa perniciosa. Não, mas meu filho, essa família que você está apontando, aquele padre que fez aquelas coisas que você está apontando, é o padre que hoje é condenado pelo mesmo grupo de pessoas que décadas atrás incentivou a sexualização do clero. Bateu palmas para isso. Que promoveu o debate sobre o celibato sacerdotal. São aves de rapina. São inimigos do gênero humano. Que demandam as nossas orações
a nossa caridade, mas também a nossa firmeza. Certo? Por fim, ainda no catecismo, devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á em relação a eles qualquer sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus e a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. É aquilo que falávamos, né? O sentido do sofrimento. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior e às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã. Gente, não tem nada mais inclusivo do que isso. Isso é a verdadeira inclusão. Isso é a verdadeira tolerância. Hoje o que nós vemos, nas palavras do E. Michael Jones, é a proliferação daquele pânico moral por supressão de culpa. Por quê? Porque as pessoas não reconhecem o pecado, não reconhecem faltas objetivas contra a estrutura da realidade, que em última instância são faltas contra Deus. Isso cresce dentro delas, elas precisam da confirmação do mundo no seu erro. E isso vai desaguar onde? Num pânico moral, policialesco, violento, ditatorial, tirânico. Certo? Daqui a pouco, não me surpreenderá se... Eu estava hoje pegando meu filho na creche, estava refletindo sobre isso. Na hora de pegar o menino na creche, é normal a tia botar a mão no bumbum para ver se a fraldinha tá boa, se tem que fazer uma última troca antes de entregar a criança, né? Não me surpreenderá se daqui a pouco vai ter gente olhando para isso e vendo nisso alguma maldade. Ah, porque você apalpou o meu filho é só uma criança. A gente não está tão longe disso. Não está tão longe disso. A gente vai ficando paranoico. E essa paranoia é resultado desse afastamento da lei natural. Né? Conclusão. É um grande desafio para pais, para professores, né, os casos que têm se manifestado como eu disse, eu vejo um problema muito grave de uma juventude que vai se alheando por conta dessa imersão gnóstica, no fim das coisas, no universo virtual, né? Está lá o metaverso do Mark Zuckerberg agora, né? Que é uma coisa totalmente gnóstica, quer dizer, um ódio à sua realidade corporal velado, né? A minha vida é uma porcaria, eu vou viver uma segunda vida do jeito que eu quiser. Eu vou fazer um corpo diferente, eu vou ter, sei lá, amigos diferentes, vou viver num ambiente diferente. Nossos alunos, nossa juventude está muito propensa a esse tipo de coisa e todos os vícios que são carreados juntos com isso. Né? Então, a título de conclusão, há alguns remédios que podem ser apontados contra esse mal. Bom, em primeiro lugar, eu separo os remédios espirituais: conversão, oração, penitência, sacramentos e testemunho. Né? Como eu disse no começo, infelizmente, terá muita dificuldade de entender a gravidade dessa situação quem não é católico. Porque vai cair dentro daquele espectro ideológico do liberalismo. E não vai entender as raízes profundas disso. Né? Então a conversão é muito importante. A oração, a penitência, os sacramentos, o auxílio da graça e o testemunho. Né? Um bom pai, uma boa mãe, um bom professor, onde quer que esteja, seja testemunho da sua ordem interior. Busque primeiro ordenar-se interiormente, né? E dê seu testemunho. Remédios materiais. Igreja doméstica. Exemplo para os filhos. Né? É fundamental que os pais... Hoje são muitos os pais aflitos por essas coisas, porque os filhos têm celular na mão, estudam numa escola determinada, escola tal, escola A, escola B, e vai percebendo, seja pelos colegas, seja por todo o universo cultural que se vai respirando, esse tipo de pressão que consome psiquicamente a criança com falsos dilemas. Controle de acesso à internet móvel dos filhos. Eu, como professor, digo assim muito. Adiar o máximo possível que o jovem tenha isso aqui na mão. Porque é muito difícil controlar. Monitoramento permanente da educação que recebe enquanto a natureza e a sexualidade humanas.
resistência severa aos abusos da educação sexual e enfoque do sexo à luz da lei natural e do sacramento do matrimônio. Né? São remédios importantes que me parecem oportunos de se recomendar em quem quer que se encontre em contato com jovens nessas circunstâncias. Né? Então, eu termino a minha exposição. Acabei me alongando um pouquinho. Agradeço a atenção de todos e peço especialmente que peçam, convido-os a pedir a intercessão especial de Santa Inês de Roma, que conceda aos nossos jovens, às nossas crianças, a todos os profissionais, pais, todo mundo ligado à educação, uma maior clarividência com relação à virtude da castidade, tão necessária nos dias de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.